paz do Senhor Jesus, a hora do nosso maná de hoje. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Números, capítulo 11, a partir do versículo 21, que diz assim: E disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: Dar-lhe-ei carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem. Aleluia. Ou ajuntem-se para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Aleluia, aleluia, aleluia. Versículo 23. Porém o Senhor disse a Moisés: Tenho sido encurtado a mão do Senhor. Aleluia. Agora verás se a minha mão há de se cumprir ou não. Aleluia. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. Ajuntou 70 homens dos anciões do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu a nuvem e lhe falou, e, tirando do espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade e o outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetiza no arraial. Aleluia. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lo. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre ele. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele os anunciou e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornize do mar e a espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, de um lado e de outro ao redor do arraial, quase 12 côvados sobre a terra. Então todo o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes, o que menos tinham colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao arraial, ao redor do arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor com o povo com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. De Quibrote Ataavá caminhou o povo para Ezerote e pararam em Azerote. Amém. Uma leitura bem extensa, mas o Senhor, Ele fala conosco, não é? Aqui, meus irmãos, o Senhor, quando Moisés diz, né, no versículo 21, e disse Moisés: 600 mil homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comereis um mês inteiro. Aqui o Senhor falava ao meu coração que surgiu dúvida. Depois que o povo atribula a vida de Moisés, aquele servo do Senhor deixa entrar dúvida, não é? Em seu coração, a gente tenha cuidado com isso, que a gente não deixe entrar dúvida em nosso coração. Aí o Senhor fala: porém o Senhor disse a Moisés: tenho sido encurtada a mão do Senhor, agora verás se a minha palavra há de se cumprir ou não. Aqui o Senhor promete, não é? Aqui o Senhor fala com autoridade, glória a Deus, não é? E Moisés saiu e Moisés falou as palavras do Senhor ao povo, não é? Moisés era intermediador, não é? Deus falava com ele e ele
aleluia, falava com o povo, não é? Então aqui veio, né, aqueles homens, não é, que Deus havia dito para Moisés, para que fosse dividido, não é? Aqui quando fala o espírito de Moisés é a sabedoria, não é? Ali entre Moisés e aqueles homens. Aleluia. Então o Senhor desceu a nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, os pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome era Eldade e o outro era Medade. Aleluia. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetiza no arraial. Sempre tem aqueles que vão informar, né? Aleluia. Sempre tem aqueles que são os informantes, né? Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos servos escolhidos, respondeu e disse, meu senhor, proíbe-os. Aqui Moisés era novinho, né? Falta, aleluia, de sabedoria. Falta sabedoria a Josué. Meu Deus, olha só. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o Espírito sobre ele, discernimento, aleluia. Tudo isso é coisas que a gente precisa buscar, são chaves que o Senhor está liberando para nós hoje. Depois Moisés se recolheu ao arraial e ele e os anciões de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. De um lado e de outro lado ao redor do arraial, quase 2 côvados sobre a terra. Então todo o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte. E colheram as codornizes, o que menos tinham, colheira 10 hómeres e as estenderam para si ao arraial. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor o povo com grande praga, com uma praga muito grande. Por isso o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Aleluia. Quem foi esse povo que teve o desejo? Os estranhos. Aqui está. Olha só, no versículo 4. E os estranhos que estavam no meio deles vieram a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Os estranhos. Deus castigou os estranhos porque começou dele, né? Veio um povo, não foi só o povo de Israel, mas tinha também outros povos no meio, e esses outros povos começou a desejar. Meus irmãos, quando nós viermos, todos, mais da maioria vem, o Senhor vai buscar lá no mundo e coloca na sua casa, para que produza frutos, não é? Frutos de arrependimento, frutos, não é, de salvação, pessoas que vão representar o céu, e que nós tenha cuidado para não estar trazendo os desejos malignos, não é? Desejos fazendo com que todo o povo venha ali desejar coisas, não é? Que não era para ser, pois o que era para aquele povo comer era o maná. E hoje chega para você, hoje chega para nós o maná fresquinho do céu. Aleluia. Além desse maná que chega todo dia às 18 horas, também temos as lives de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã. Graças a Deus por este momento de grande maravilhas. Aqui o Senhor nos deu grandes chaves, não é, de vitória, promessa, não é? Aleluia, o Senhor nos ensinou que a gente tivesse cuidado com os informantes,
tenha cuidado com a falta de sabedoria, tenha discernimento, né? Tudo isso você é bom anotar para que você comece a utilizar essas novas ferramentas que o Senhor está nos dando. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.